A água morna da banheira de porcelana turva com bolhas de sabão e o peso do corpo de Dona Isabela, sinhá da casa grande, se debatia em pânico enquanto Zilu, com as mãos encharcadas e firmes como raízes de mandioca, a prensava para baixo. O rosto da branca emergiu uma vez, emitindo uma gargalhada sufocada, antes de afundar novamente no líquido que agora exalava um cheiro de medo e urina. A cena era grotesca. Um teatro de vingança onde os papéis se inverteram. Semanas antes, no quarto sombrio da senzala, Isabela havia forçado Zilu de joelhos, obrigando-a a comer fezes frescas que ela mesma defecara em um prato de louça, numa punição cruel, por olhar torto, durante a venda de 2 filhas grávidas da senzala, jovens de apenas 18 anos, que eram negociadas por bom preço a mercadores de Recife, como mercadorias férteis. Engole o que sai de mim, escrava imunda, para aprender teu lugar, rosnara Isabela, os olhos brilhando de prazer sádico. Mas agora, sob a água turva, Zilu sussurrava de volta, a voz um veneno baixo. Sinhá, prove o fedor que me deu, afunde no seu próprio veneno. O corpo de Isabela começou a se debilitar, os pulmões cheios d'água, enquanto ela lutava contra o inevitável. O horror se misturava com uma sensação de satisfação crescente em Zilu, que sentia a força da resistência pulsar em suas veias. Aquela luta não era apenas uma revanche pessoal, mas a materialização de todo o sofrimento acumulado. Na casa grande, a opressão se transformara em um ciclo de crueldade, e Zilu havia se tornado o alvo. Durante anos, viu suas irmãs e amigas sendo vendidas, seus corpos negociados como gado, enquanto ela, marcada pelos traumas, se mantinha como sombra a camareira que limpava os excessos da sinhá. Agora, cercada pelo vapor e pela escuridão, ela transformava o ato mais íntimo de Isabela, o banho, em um afogamento de justiça. Cada golpe de água, cada puxada de cabelo, reforçava a ideia de que sua dor não seria esquecida. Enquanto Isabela lutava, Zilu lembrava-se das noites em que fora forçada a limpar os resquícios de festas de luxo, as risadas da sinhá, ecoando na memória. O ultimate momento se tornava inevitável. Dona Isabela então cessou os movimentos e o desespero que antes dominava seu rosto foi substituído por uma expressão de incredulidade e, finalmente, de silêncio. O último sopro da sinhá ecoou na mente de Zilu como um aviso. O terror que agora havia se manifestado teria um preço. Com o corpo de Isabela flutuando, Zilu arrumou a cena como um acidente. Ela não seria vista. Agora, os ecos de risos e os gritos de dor se tornariam apenas um sussurro em meio ao céu mais claro que começava a surgir. A luminosidade do amanhecer se misturava com o aroma da liberdade que ainda lhe parecia distante, mas não inatingível. Zilu se esgueirou pelas sombras, disposta a alertar Pai João, o sábio griot da senzala, que sempre lhe ensinara que as águas do medo um dia se tornariam suas aliadas. A luta que movia seu coração era a de toda uma comunidade que sofria sob as mãos do opressor. Zilu não era apenas uma mulher escravizada, ela se tornara a voz que carregava nas costas os fardos de suas irmãs e irmãos, todos à espera de um momento como aquele. Agora, com cada gota de água que escorria da banheira, cada respiração que ecoava entre as paredes, a história da senzala se transformaria. Aquela manhã não era só um novo dia, era a aurora de uma revolução silenciosa. O tempo havia chegado, e a história escrita em lágrimas mudaria seu rumo. Com isso, Zilu compreendeu que sua vontade de viver e lutar era mais forte que as correntes que tentaram prendê-la. Naquela casa, uma nova narrativa começava a ser tecida. Uma narrativa de resistência e justiça. Zilu emergiu das sombras da casa grande, a brisa fresca da manhã trazendo consigo a sensação de um novo começo. O corpo de Isabela flutuava na banheira, mas sua mente estava longe. O eco das risadas cruéis ainda reverberava em sua cabeça, mas agora
A escuridão do passado era ofuscada pela luz do futuro incerto que se desenhava diante dela. Ao cruzar o pátio em direção à senzala, sentia o peso de cada passo, cada um carregando a dor de sua comunidade. Havia um chamado, um sussurro que percorria cada canto da senzala, unindo os corações aflitos sob o mesmo anseio por liberdade. Ao entrar na senzala, o ambiente estava carregado de tensão. Os rostos dos amigos refletiam preocupação e expectativa. Zilu sabia que a notícia precisava ser compartilhada, mas como contar que a opressora estava morta? O medo da retaliação poderia ser devastador. Ela respirou fundo e, com uma voz firme, começou. A Sinhá não está mais entre nós. Isabela não pode mais nos ferir. Um murmúrio percorreu o espaço, misturado a olhares de incredulidade e temor. Para muitos, a ideia de que a Sinhá pudesse estar morta era tanto uma liberdade quanto um sinal de pavor. O ar estava pesado e Zilu sabia que precisava agir rapidamente. Não podemos nos deixar dominar pelo medo. Essa é a nossa chance. Nossos irmãos e irmãs precisam de nós. Devemos nos unir. Como assim? E o que nos impede de sermos descobertos? Questionou Silas, um homem forte que já carregava cicatrizes do passado de lutas. Sua voz era temerosa, mas Zilu viu um brilho de esperança em seus olhos. Se Silas estava atento, havia algo a ser aproveitado. Precisamos fazer isso por aqueles que foram levados. A liberdade exige coragem. Não podemos ficar parados enquanto há almas sofrendo por nossa causa, insistiu Zilu, seu fervor reverberando por cada canto. A hesitação começava a se dissipar. E o que devemos fazer? Perguntou Naira, sua amiga de longa data, movendo-se para ficar mais perto. Não temos armas. Tudo o que temos são as nossas vozes. Precisamos de um plano, começou Zilu, os pensamentos se aglomerando em sua mente. Devemos reunirmos e buscar informações. Se conseguirmos descobrir onde nossos irmãos estão, talvez possamos resgatar os que ainda estão vivos. Vamos nos dividir em grupos, avaliar a situação e nos mobilizar. A união nos torna mais fortes. No fundo de seu ser, ela sabia que a velocidade era crucial. A oportunidade estava aberta uma vez, e elas não poderiam deixá-la passar. Os olhares se cruzaram, e uma energia começou a se formar entre eles. Zilu sentiu um calor no peito. Sabia que estava falando não só por si, mas pela comunidade inteira, por cada alma perdida que nunca havia recebido um grito de liberdade. Juntos somos mais poderosos. Não podemos deixar que o medo nos governe. Precisamos ser espertos e estratégicos. Os outros começaram a concordar. Um por um, apoiaram a ideia de levantar-se juntos, de não permitirem que a sombra do passado dominasse seu futuro. Sentiam em suas entranhas que a liberdade era um direito que não poderia ser interrompido. Juntos, formaram um plano. Enquanto alguns ficariam na senzala, outros deveriam se infiltrar nas plantações e nos arredores da Casa Grande, em busca de informações sobre aqueles que ainda estavam aprisionados. Era uma tarefa arriscada, mas desafiá-los havia se tornado mais necessário do que nunca. O tempo não esperava por ninguém. Naquela noite, o grupo se dispersou em pequenos grupos, visando espalhar o conhecimento que precisavam. Zilu sentia que a corrente de poder e solidariedade se tornava parte dela. A conversa na senzala tornou-se um murmurinho que envolvia o monstruoso estigma da escravidão. Mas agora, havia um desejo de reverter essa situação. O caminho estava repleto de desafios. Os dias seguintes se tornaram uma dança de espionagem e coleta de informações. Zilu passava horas entre as plantações, observando a movimentação dos brancos e dos comerciantes que chegavam trazendo mercadorias e gado. O olhar atento dos guardas fazia cada movimento ousado parecer mais arriscado. Contudo, Zilu e os demais sentiam que a coragem crescia dentro deles. Numa dessas excursões, Zilu conseguiu se aproximar de um mercador
que falava sobre o mercado de escravos e todo o sistema que promovia um ciclo de opressão e desumanização. Com ouvidos atentos, ela aprendeu onde os prisioneiros estavam sendo levados, quais eram as rotas de transporte e como os grupos de resistência poderiam aproveitar as fraquezas dos opressores. Mas um medo persistente a acompanhava. O receio do que poderia acontecer se fossem descobertos pesava sobre seus ombros. Ela viu um amigo ser açoitado por um guarda, a brutalidade desferida contra um corpo que já havia passado por experiências insuportáveis a cortou profundamente. O que devemos fazer? Zilu perguntou a si mesma em silêncio, a consciência pesada com a responsabilidade que pesava sobre cada um deles. No entanto, também havia momentos de esperança. Durante as reuniões secretas à noite, a camaradagem prevalecia. Todos compartilhavam histórias, lembranças da vida antes da escravidão e dos amores afastados. Eles riam, choravam e fortaleciam-se de tal forma que as cicatrizes de suas almas pareciam, ao menos por um instante, menos pesadas. Certa noite, enquanto conversavam sob a luz bruxuleante de uma fogueira, Naira propôs algo novo. E se nós nos organizássemos em um plano mais abrangente? As mulheres da senzala são fortes e sempre foram as que mantiveram nossa energia. Poderíamos formar um grupo de resistência especial, algo mais estratégico. Os olhos de Zilu brilharam ao ouvir a ideia. Sim, imaginem se criássemos redes de apoio que se espalhassem como raízes de uma árvore. A força da união entre todas as mulheres nos tornaria um pilar ainda mais forte. Assim, nasceu a ideia de um círculo de resistência liderado por mulheres, uma força que poderia infiltrar não apenas no mercado de escravos, mas em diferentes camadas da sociedade. Cada mulher tinha um papel a desempenhar, seja como espiã, seja como informante, ou mesmo como aquelas que poderiam criar distrações. Perto de um mês após a morte de Isabela, o movimento ganhava forma. Um papel havia sido entregue a cada uma, e cada uma sabia o que deveria fazer. Zilu sentia-se cada vez mais confiante. Naira se juntou a ela para treinar as mulheres na arte da comunicação sutil. Gestos e olhares que poderiam transmitir mensagens complexas, tudo sendo um segredo. Na escuridão de uma noite chuvosa, quando as chuvas faziam o chão escorregar e criar lama, Zilu e uma pequena equipe de mulheres se preparava para uma tentativa de resgatar alguns dos prisioneiros. Sabiam que na próxima noite haveria um grande mercado na cidade e os prisioneiros iriam passar por ali. Essa poderia ser a chance que estavam esperando. As vestes se tornaram disfarces, mas havia mais do que isso. Embaixo de seus trajes de trabalhadores da colheita, havia firmes sentimentos de propósito. O plano era arriscado. Elas fariam barulho, chamariam atenção e, na confusão, tentariam libertar os que estivessem presos. O desejo de guardar a esperança de seus filhos e filhas fazia pulsar seus corações. Se conseguirmos resgatar alguns e eles se juntarem a nós, a onda de resistência pode se ampliar e ninguém pode nos parar. Zilu sussurrou, a determinação brilhando em seus olhos. As mulheres assentiram, compartilhando aquela mesma intensidade. Na calada da noite, enquanto as estrelas escondiam-se nas nuvens escuras, foram para o local do mercado, ouvindo os sons de risadas dos brancos. De um lugar onde a liberdade era um sonho distante, uma tensão competente enchia o ar. Os guardas, bolsas pesadas em ombros de pedra, observavam a cena como se fossem garras famintas. O mercado estava na sua plenitude, as vozes se misturando em uma cacofonia de negociações. Mas na mente de Zilu havia clareza e intenção. As suas irmãs ao seu lado sentiam o mesmo. O barulho crescente tão intrínseco ao mercado cobria as respirações ainda trêmulas que eram controladas. Ela não hesitou por um segundo. "É agora! Vamos!" gritou Zilu, e o mundo ao redor parecia desacelerar, cada passo que dava ecoando como um tambor. Ao se aproximarem do centro, as mulheres começaram a gritar e criar confusão.
A atenção dos guardas se virou, e os rostos dos prisioneiros, até então tão apáticos, agora brilhavam com a esperança renovada. O pânico se instalou, e foi nesse momento que Zilu viu a oportunidade. "Libertem-se! É agora!" Zilu gritava, a voz abafada pelo ruído. As outras mulheres, imbuídas de cada partícula de força imunológica, uniram-se a Zilu, as palmas das mãos juntas como um estandarte. As correntes estavam sendo quebradas, e a luta por liberdade ganhava uma nova vida. Zilu viu a agitação e o caos se espalharem. Os prisioneiros estavam levantando-se, voltando-se para o que até então parecia impossível. Mas havia gente de pé, prontos para lutar, e elas se tornaram centelhas de energia entre as cinzas do sofrimento. A cena se desenrolou como um fuso, seus movimentos dançando em harmonia. No meio do tumulto, Zilu encorajou os prisioneiros a se juntarem a elas. Quando tentaram escapar, os guardas se apressaram em resposta à confusão, e então Zilu sentiu uma onda de adrenalina soar por sua espinha quando ela avistou um amigo de longa data apreendido no grupo. "Geraldo, você está aqui", gritou ela, puxando-o em sua direção, o olhar dele iluminado pela luz da esperança. "Zilu", respondeu ele, com um brilho nos olhos, "eu sabia que vocês viriam." O caos atingia seu ápice, e Zilu sabia que precisavam agir rapidamente. Era agora ou nunca. As mulheres lutavam ao lado dos prisioneiros, cada grito de luta e cada imagem de resistência ecoando nas noites escuras. A adrenalina pulsava em suas veias. Elas não iriam parar. Não podiam. Os guardas estavam perdendo o controle. Zilu puxou Geraldo para longe, e as duas figuras se tornaram sombras num mar de luta fervente. As outras mulheres estavam ao seu lado, cada uma levantando-se em solidariedade. O poder da unidade finalmente estava derrotando o opressor. Muitos estavam escapando. Zilu podia ouvir os gritos de liberdade ecoando pelo campo. Ela se virou para ver uma linha de prisioneiros correndo junto delas e, ao fazer isso, sentiu um pequeno aperto em seu peito. Lágrimas quentes escorriam pelo seu rosto, o orgulho nascendo em sua alma. A liberdade era mais do que um sonho, era agora uma certeza pulsante. Diante da porta, o pânico se espalhava. As mulheres reforçavam sua determinação, gritando para que não parassem, que não olhassem para trás. Com a adrenalina correndo forte, Zilu viu uma luz na distância. A saída. Era uma liberdade distante, mas a força da esperança os impulsionava. E, finalmente, cruzaram a linha. O contato com o chão solto da floresta bateu como um tambor em seus corações. Ouvindo a liberdade ecoar de volta para eles, cada fugitivo era celebrado como um vencedor. Um a um, se uniam em uma nova frente de resistência, uma revolta repleta do espírito de luta. Zilu, agora ofegante mas cheia de energia, virou-se para o grupo. "Vamos continuar. Esta luta ainda não acabou. O eco da liberdade está apenas começando." Cada um deles sentia a transformação que passavam e a luta continuaria, uma revolução arraigada no desejo de libertação. O tempo das correntes estava se esgotando e o futuro esperava ser moldado. Juntos, eram uma força global, uma comunidade que não seria obliterada. Lutar contra a opressão havia se tornado seu propósito, e a liberdade, finalmente, era não apenas um sonho, mas um destino. Uma nova narrativa estava sendo escrita, e nela, Zilu e seus irmãos seriam os protagonistas de sua própria história. Os primeiros raios de sol filtravam nas folhas da floresta enquanto Zilu e o grupo recuperavam o fôlego, tentando processar tudo o que haviam enfrentado. A euforia da fuga misturava-se com a ansiedade de um futuro incerto. Eles haviam se libertado, mas agora precisavam encontrar um caminho. O acampamento que tinham avistado estava em chamas, um triste testemunho do que poderia ocorrer com aqueles que se atreveram a sonhar com a liberdade. "Precisamos seguir em frente", disse Zilu, endireitando a postura, decidida a não permitir que o medo os consumisse.
A liberdade plena ainda está adiante, e precisamos encontrar outros que se juntará a nós. Devemos continuar em busca do refúgio. Foi nesse momento que Geraldo, ainda respirando com dificuldade, se posicionou. Se a história foi tão cruel com eles, não podemos sabotar a nova chance que temos agora. Cometemos um erro ao nos expormos. Precisamos de um plano sólido antes de sairmos por aí. Zilu assentiu, reconhecendo a verdade nas palavras dele. Eles precisavam ser mais estratégicos se realmente quisessem fazer algo significativo. A unidade era vital. Eram todos parte de uma força maior. Com isso em mente, o grupo começou a discutir como deveriam agir ao longo do dia, sabendo que a noite ofereceria mais segurança para viajar. Eu ouvi histórias sobre um vale que fica mais além da serra. Dizem que possui um rio que nunca seca e que é cercado por árvores frutíferas e muitas plantas comestíveis, contou Naira com um brilho nos olhos. É um lugar onde as pessoas se reúnem em segurança e vivem em harmonia. Podíamos nos esconder lá até que consigamos um plano melhor. Esse lugar existe, mas nunca estivemos tão perto, Zilu disse, satisfeita com a sugestão. É isso que vamos fazer então. Precisamos nos lembrar de que estamos juntos nessa luta. O que cada um de nós fará daqui em diante é o que contará. Com um novo propósito, o grupo começou sua jornada pela floresta. Zilu liderava, sentindo-se mais forte a cada passo. Havia uma força crescente nas palavras de cada um e a ideia de que não eram apenas fugitivos, mas também agentes de mudança, fazia suas almas arderem. A cada quilômetro percorrido, encontraram pequenos obstáculos, troncos caídos, pequenos riachos e a sempre implacável sensação de que poderiam ser descobertos a qualquer momento. Mas a determinação lhes conferia coragem. O sol se ergueu gradualmente no céu, e as folhas dançavam com a brisa amena, como se a própria floresta os encorajasse. Enquanto caminhavam, Zilu decidiu se dirigir a todos. Estamos prestes a entrar em território desconhecido, mas precisamos fazer isso unidos. A segurança de cada um de nós depende da cautela. Quando chegarmos ao vale, precisamos ser discretos, ouvir, observar antes de agirmos. Por um momento, as palavras dela unificaram o grupo em um silêncio respeitoso, cientes da luta que ainda havia pela frente. Com isso, seguiram em frente, atentos a cada movimento ao redor. O caminho era traiçoeiro, os pássaros piavam felizes, mas Zilu sabia que, para aqueles que fugiam, a paz exterior podia ser enganosa. Depois de horas de caminhada sob o calor escaldante, finalmente chegaram ao vale. As árvores altas formavam uma moldura protetora ao redor das margens de um rio claro e sereno. Zilu sentiu um alívio ao ver a água borbulhando, tão pura e refrescante. Aqui, esse é o nosso lugar por enquanto, disse ela, apontando para a segurança que o local proporcionava. Ao se aproximarem do rio, avistaram algumas pessoas pescando e outras cultivando a terra. Zilu percebeu que não eram os únicos a buscar abrigo ali. Havia outros, sobre os quais a história não havia falado. Estranhamente, aquele lugar oferecia uma sensação de pertencimento que ela não esperava. Devemos nos apresentar com cuidado, sussurrou Naira, apontando para um grupo de pessoas que se aproximava. Zilu e o restante do grupo se mantiveram em seus lugares, atentos e prontos para agir, mas também esperançosos. Após alguns momentos, uma mulher com longos cabelos trançados e um sorriso acolhedor se aproximou, com a presença firme, mas gentil. Sejam bem-vindos ao Vale das Águas. Somos uma comunidade que luta para viver em paz e ajudar os que precisam. O que os traz até aqui? Zilu sentiu um nó na garganta, mas conseguiu articular algumas palavras. Fugimos de um lugar onde éramos escravizados. Achamos que aqui encontraríamos um refúgio. Precisamos de ajuda e segurança. A mulher a observou por um momento, avaliando a sinceridade em suas palavras. O vale é um abrigo, mas não é um lar para aqueles que carregam apenas dor.
Convidamos vocês a se juntarem a nós, mas terão que trabalhar. Aqui, todos trabalham em comunhão pela sobrevivência. Zilu acenou, sentindo que era o que buscavam, um lugar onde poderiam contribuir e, ao mesmo tempo, curar as feridas do passado. Olhou para abrigar os outros em sua decisão. Aceitamos. Não temos nada a perder, mas temos muito a oferecer. Com isto foram recebidos no seio da nova comunidade. Entre sorrisos acolhedores e o trabalho árduo, rapidamente se integraram às atividades locais. O cenário ao redor se iluminava com os sons do rio e as conversas entre os companheiros. A palestra daquela mulher se chamava Lúcia, e suas palavras sempre pareciam ressoar com sensibilidade e amor. Cada um de nós tem cicatrizes. Elas se entrelaçam nas histórias que contamos e nas vidas que levamos. Ao plantarmos e cuidarmos do nosso solo, estamos honrando aqueles que não estão mais conosco, dizia ela sempre que havia um momento de descanso. Zilu encontrou conforto nas palavras de Lúcia. O processo de trabalhar na terra e dividir responsabilidades com outros tornava ali a comunidade mais forte. Outros membros partilhavam suas experiências, criando vínculos que tornavam a carga mais leve, e dentro dela crescia uma chama nova, um desejo imenso de transformar a dor em esperança e resistência. Mas, apesar do aparente acolhimento, Zilu sabia que o tempo não pararia para permitir que suas feridas se curassem. Havia ainda muitos que permaneciam cativos, e a urgência por liberdade ainda pulsava em seu coração. Ela não estava disposta a esquecer a luta. Certa manhã, Zilu chamou um pequeno grupo de amigos. Aqui aprendemos a plantar e a cuidar de nós mesmos, mas ainda existe uma mata densa e algumas coisas que precisamos saber. Muitos irmãos e irmãs ainda estão capturados em nossas antigas correntes. Precisamos montar um plano para resgatar os que estão lá fora. Você realmente acha que conseguimos? Perguntou Geraldo, um canto de dúvida em seus olhos. Só conseguimos se trabalharmos juntos. Esse vale é um refúgio para muitos, e já nos mostrou como é a força da união. Precisamos aplicar isso para ajudar os que ainda não conseguiram sair dessa escuridão. Ressoou a voz de Zilu, confiante. A resposta à sua determinação originou olhares de entendimento. A união que haviam construído não era apenas para eles, mas poderia se transformar em um movimento mais forte que pudesse atingir mais pessoas. Assim, começaram a planejar a próxima grande ação. Zilu recordou-se de toda a comunidade que haviam deixado, dos rostos que pareciam sombras nas memórias mais distantes, o olhar determinado dos irmãos e irmãs que não se deixariam abater. As experiências de outros e a coragem que surgia delas uniam-se a um sentido de propósito inabalável. Precisamos ser rápidos, mas seguros, disse Zilu ao grupo, enquanto delineavam estratégias. Vamos nos dividir em dois, um grupo para espionar e outro para buscar informações com os que ainda estão aqui no vale. Quanto mais soubermos, mais fortes seremos. Após um período de trabalho duro e planejamento, Zilu e o pequeno grupo partiram para explorar as redondezas do vale. O solo firme e o murmúrio suave do rio os acompanhavam. Ao se afastarem da comunidade, a consciência de que a liberdade que agora viviam não era a única caminhada, mas uma ponte em direção à libertação de muitos se fez presente. O caminho era variado, alternando entre diferentes terrenos. O coração de Zilu pulsava com uma combinação de esperança e uma pitada de medo. O que aconteceria se fossem descobertos? Mas, ao mesmo tempo, cada passo que dava era um testemunho de força, uma afirmação de vida. Ao entrarem em contato com alguns outros fugitivos e aliados, a história deles se entrelaçou e criaram uma rede. Muitos compartilhavam notícias sobre o que estava acontecendo nas plantações, as mercadorias que ainda eram levadas, e um murmurinho sobre um mercado de escravos em declínio gera novas oportunidades. É lá que podemos agir.
Ouvimos rumores de que eles estão tentando encontrar formas de aumentar os preços, refundando a antiga estrutura. Se formos espertos, poderemos alcançá-los e lançar um grito de liberdade para aqueles que ainda estão aprisionados, disse um dos homens que Zilu havia encontrado. A ideia da resistência começou a tomar forma em sua mente. Jogar países uns contra os outros, provocar instabilidades nos ramos mais altos do sistema opressivo. Zilu sentia que cada passo estava mais próximo do que haviam sonhado. A liberdade não havia sido interrompida. Havia se tornado num campo vasto que baixava um sol forte e radiante sobre eles. No entanto, ao voltar para o vale, algo parecia diferente. A tensão no ar era palpável. Zilu notou que os olhos de Lúcia estavam cheios de preocupação. Houve uma movimentação estranha. Grupo de homens armados se aproximando do vale, inspecionando a área. Precisamos alertar a todos. Com o grupo se reunindo rapidamente, Zilu soube que teriam que ser rápidos. Vamos, ordenou, segurando o braço de Geraldo ao seu lado. A adrenalina retornou, o ritmo acelerado do coração pulsando forte. A comunidade poderia ser o último refúgio que tinham, e não podiam permitir que aquilo acabasse. Com o som de vozes que se aproximavam, Zilu e seu grupo começaram a articular uma resposta. Formem uma linha de proteção. Todos conheçam seus papéis. Cada um deve durar até o fim. As instruções saíam com a urgência certa, enquanto cada um começava a se posicionar. Havia umidade na brisa crescente. Assim que o grupo de homens armados se achegou, o ar tornou-se pesado. Zilu manteve o olhar alerta. Sabia que não poderiam se deixar amedrontar. Enquanto os homens começavam a tomar posições em torno do vale, Zilu sentia que o peso da situação se tornava um sinal. Estaremos prontos para lutar, murmurou Geraldo, ao lado dela. E ao ver a possibilidade da batalha se tornar inevitável, Zilu sentiu o seu cinto de força se amarrar ainda mais. No entanto, como uma tempestade se formando, a escuridão também trouxe outras forças. Dentro de si, Zilu conhecia a verdade. A luta pela liberdade não poderia se discutir apenas em trechos ou batalhas isoladas. Era uma guerra que ridicularizava o futuro e colocava para resgatar um povo aprisionado. Por nossos irmãos e irmãs, gritou Zilu, a voz ressoando como um chamado a todos que estavam prontos para lutar. E com isso, a batalha começou. A batalha irrompeu com a força de um furacão. O som dos disparos ecoou pela serra, misturando-se aos gritos de desespero e coragem. O vale, que sempre foi um refúgio, tornara-se um campo de guerra. Zilu, com seu bastão em mãos, sentia a energia fluindo dentro dela, uma combinação de medo e determinação. A linha de defesa formada por seus irmãos e irmãs estava prestes a ser testada. Os homens armados, com olhares frios e autoridade brutal, avançavam. Zilu viu um deles, o capataz que a desafiara antes, aproximar-se. Ela se lembrou de cada palavra que havia dito durante a luta por liberdade. Agora, aquele homem tinha um semblante de raiva que a fazia sentir ainda mais vontade de lutar. Formem um triângulo, protejam-se uns aos outros, gritou Zilu, lembrando-se da lição que aprendera sobre união. O grupo respondeu aos comandos, alinhando-se e segurando firme suas improvisadas armas. O medo era palpável no ar, mas havia também um senso de pertença e uma vontade de lutar que superava o receio. Os primeiros disparos partiram de ambos os lados. Zilu viu uma mulher, mãe de 2 crianças, sendo atingida. Ela não pôde evitar um grito de angústia enquanto se precipitava para ajudar. Geraldo estava ao seu lado, e juntos arrastaram a mulher para um local seguro, ajudando-a a se levantar. Mas o olhar de dor e medo em seus olhos era um lembrete cruel do que estavam enfrentando. Não vamos deixar que isso termine assim, disse Geraldo, enquanto Zilu segurava a mão da mulher ferida. Nós precisamos avançar. A ferida no coração da mulher parecia indicar a dor coletiva.
Zilu olhou ao redor e percebeu que a luta não era apenas física, mas emocional. Cada golpe desferido, cada grito de dor, era um grito por resistência e dignidade. Ela não poderia permitir que a opressão continuasse. Tremendo de adrenalina, Zilu se virou para enfrentar os homens armados novamente. Avancem! Por aqueles que foram pegos e por todos que se foram. A multidão reagiu de imediato, empurrando-se para a frente, unindo suas forças impetuosamente. Eles não eram mais apenas vítimas, mas guerreiros, e a batalha se tornava um grito de liberdade. Os homens armados, inicialmente confiantes, começaram a duvidar de sua própria força. Zilu sentiu isso e usou o momento a seu favor. Vamos prostrá-los. Não deixem que eles se reorganizem. Espalhem-se e ataquem. Ela gritou, e as instruções reverberaram no grupo. Havia uma revolta que crescia como uma chama sob as cinzas, e eles eram as brasas incandescentes. E assim, à medida que o vale se transformava em um campo de batalha de caos e resistência, Zilu viu um de seus amigos, Silas, avançar corajosamente contra um dos capatazes. A luta entre eles se intensificou, mas Silas não hesitou. Ele se movia com a agilidade de alguém que sabe que está lutando pelo que ama. Com um movimento final, acertou um soco devastador, derrubando o capataz no chão. Silas, por trás de você, Zilu gritou, percebendo outro homem armado avançando. Mas Silas, agora um lutador destemido, virou-se e disparou um golpe certeiro, derrubando o homem. A união e a força do treinamento e da dor se tornaram sua armadura. Entretanto, mesmo com a adrenalina corrente, Zilu percebeu que o número de capatazes parecia não diminuir. Havia mais homens chegando, reforços a caminho. O vale, que deveria ser seu último refúgio, poderia se tornar sua prisão mais uma vez, se não encontrassem uma forma de reverter a situação. Precisamos de uma estratégia, Zilu decidiu em meio ao conturbado. Dividam-se em grupos menores e ataquem em pontos diferentes. Sirvam-se de tudo que tem para lançar uma distração. Os gritos de aprovação surgiram, e cada um começou a se espalhar. Enquanto isso, Zilu e Geraldo formaram um pequeno grupo com alguns fatores mais experientes para liderar um ataque ao centro dos capatazes, onde a confusão da batalha parecia estar mais concentrada. O que fazemos agora? Zilu, perguntou Geraldo, a respiração pesada. A tensão se acumulava em seus olhos. Vou tentar derrubar aquele barril. Zilu respondeu, apontando para um barril de pólvora ao longe. Se conseguirmos isso, criaremos uma enorme distração e desestabilizaremos a linha deles. Sem esperar por mais resposta, Zilu disparou em direção ao barril, desviando-se de ataques e se esquivando do fogo cruzado. Um peso no peito a pressionava, mas o clamor da luta a movia, e havia algo em seu espírito que pulsava como um tambor. Ao alcançar o barril, ela percebeu que não era uma missão individual. Todos estavam com ela. Com um golpe forte, Zilu atingiu o barril, e uma explosão ensurdecedora irrompeu, seguida de uma nuvem de fumaça. A força da explosão desorientou os atacantes e fez com que eles se dispersassem. O grupo de Zilu aproveitou a brecha e se lançou ao ataque. Os capatazes começaram a cair. O caos atrás deles foi prova de que estavam perdendo. A cada homem que se prostrava, a moral da resistência subia. Avancem! A liberdade está logo ali. Zilu gritou, sentindo o ímpeto do momento. Porém, a fúria da batalha estava longe de acabar. Havia homens que não se deixavam deter facilmente, e a determinação dos capatazes era severa. Zilu viu um de seus companheiros ser atacado, derrubado por um capataz que não hesitava em usar a força bruta. Sentindo uma chama crescendo dentro dela, Zilu empunhou seu bastão e marcha em direção ao capataz. Chega, você vai pagar por isso! Ela gritou, batendo o bastão com força em um dos homens que atacava. Ele se virou surpreso, mas Zilu não esperou para ver a expressão em seu rosto.
A força que ela havia acumulado ao longo de suas lutas a guiava. Cada golpe se sentia melhor, da mesma forma como sua determinação agora estava se tornando irrefreável. Os homens armados eram superados pelo número e pela resistência incansável do vale. O sol começava a descer no horizonte, uma iluminação dourada refletindo a percepção de que sua luta poderia finalmente levar a mudanças. Zilu alinhava seu corpo contra os capatazes, liberando uma enorme de energia que começava a fazer os capatazes recuarem. "Vamos, é nossa hora!" gritou Zilu, levando seus companheiros para a frente. O sentimento de vitória, antes distorcido pela opressão, agora estava se firmando nos colossos que conquistavam seus anseios e visões. A posição deles começou a mudar. Os capatazes estavam começando a perder. Gritos de derrota preenchiam o vale. E com cada homem que caía, Zilu sentia que seu coração pulsava mais forte. "Nunca mais seremos escravos. Nunca mais", repetia em seu íntimo. Mas os ecos de suas próprias palavras a lembravam que essa luta nunca seria apenas individual. Era a luta de muitos e de um povo. Enquanto o movimento avançava e as forças se dispersavam em um ritmo frenético, Zilu viu Lúcia à sua esquerda, cercada por um grupo de capatazes. O olhar determinado de Lúcia era um farol, e Zilu não hesitou. "Vire-se, Lúcia! Para-me à esquerda!" ela gritou, enquanto lançava-se em direção ao grupo, desferindo golpes para libertar sua amiga. Lúcia, percebendo os perigos, reagiu imediatamente, e juntas eram uma força da natureza, derrubando inimigos e limpando o caminho. "Estamos quase lá, temos que continuar", Lúcia gritou. Uma febre crescente de energia unida nas palavras. Ao redor, o desejo por liberdade se tornava um grito uníssono, o som enredado de corpos que lutavam e se erguiam em unidade. Mas mesmo entre a luta, um pequeno sussurro permanecia: a necessidade de proteger aqueles que ainda estavam sob o selo da opressão. Um grupo maior de apoiadores, que haviam se infiltrado na confusão, começou a entoar canções de luta de seus ancestrais. Era um quadro vibrante que reverberava a esperança, e a energia pulsava como um facho que iluminava o caminho para a mudança. Zilu e Lúcia uniram-se novamente, e juntas, conseguiram desferir um golpe devastador no capataz que parecia ser o líder. "Você não pode controlar o que nunca pertenceu a você", gritou Zilu, e com um golpe certeiro de seu bastão, o inimigo se curvou e deixou a vida escorregar entre seus dedos. Uma onda de êxtase tomou conta do grupo, pois a determinação deles parecia finalmente quebrar as correntes da dominação. Enquanto os homens restantes se dispersavam, um novo discurso começou a tomar forma. As vozes da comunidade subiam, revelando vontades e histórias. "Esta será a nova era. Não podemos parar aqui", exclamou Lúcia, enquanto as ameaças se esvaneciam. "Precisamos nos unir e fazer com que isso se espalhe, que o que vivemos aqui sirva para algo maior." Zilu fechou os olhos, respirando fundo. Neste momento, ela viu não apenas o vale livre, mas também a imagem de todos os que ainda precisavam recuperar sua dignidade, sua identidade. "Sim, não são apenas eles, é a luta de todos", ela gritou de volta, conectando-se à energia que aqueles gritos produziam. Mas enquanto a festa de liberdade se vinha construindo, um ecos de retorno e retorno começou a chegar. Havia um novo grupo de capatazes remanescentes se indiciando. O que havia sido alcançado poderia ser tomado de volta se não fossem mais cuidadosos. Não era hora de relaxar, Zilu refletiu. O movimento aumentava e eles estavam em posição de se defender. Zilu ergueu a voz mais uma vez, agora mais baixa e mais profunda, a força que ecoava. "Nós precisamos de resistência novamente. Devemos abrir os olhos e fortalecer nossa unidade pela luta." Um novo chamado surgiu entre os que ali estavam. Era um grito de liberdade, e era a refrigeração de um amanhecer que reunia aqueles que se mantinham em pé, que buscavam por uma vida além dos grilhões que os limitaram por tanto tempo.
As nuvens estavam lentamente se dispersando no céu. A escuridão que havia preenchido o vale agora tornava-se um campo cheio de luz. A batalha física havia deixado marcas, mas cada um deles havia encontrado não apenas o desejo de lutar, mas um entendimento profundo de que o futuro pertencia a todos. Xilu encarou seus companheiros, um por um, reconhecendo que cada um tinha sua história e seu papel nesse momento. A resistência tornou-se um símbolo, e suas vozes se uniram em um só coro, como se todas as experiências de dor e luta se solidificassem em um futuro compartilhado. E assim, com um impulso renovado, eles enfrentaram a nova ameaça que se aproximava. Cada um se tornou parte de algo maior, uma corrente poderosa e irresistível. O passado havia sido preenchido pela luta, mas o presente era uma promessa, e com isso levantaram-se, pulsando sob a esperança de que o futuro já lhes pertencia. Esta era a hora da mudança, e cada um deles se tornaria parte daquela nova narrativa que começava a ser escrita sob o céu aberto e claro. A luz se deslizava sobre eles, a brisa suave continha promessas. A batalha era uma memória viva, mas sua força se transformaria em legado. Xilu sabia que a jornada estava apenas começando e estava pronta para enfrentá-la. Um passo de cada vez, de mãos dadas com seus irmãos e irmãs. As primeiras luzes do amanhecer quebraram o silêncio que se seguia à batalha. O vale, agora impregnado da energia de um novo começo, começava a ser preenchido por sons de esperança. Xilu respirava fundo. As pulsações de seu coração ainda ecoavam. O sabor da vitória estava em seus lábios, mas a consciência da luta que ainda estava por vir a mantinha alerta. A batalha não tinha sido apenas uma luta contra seus opressores. Era a primeira de muitas jornadas que ainda deveriam trilhar juntos. A primeira coisa que Xilu notou foram os rostos ao seu redor, magros e suados, alguns ainda cobertos de poeira da luta, mas iluminados pela chama da determinação. Olhos que viram o desespero agora brilhavam com uma nova promessa, refletindo a luz que começava a banhar o vale e aquecer suas almas. A liberdade ainda era tênue, como o próprio sol que surgia, mas ela até então tinha sido o símbolo de suas lutas. "Estamos vivos", sussurrou Lúcia ao lado de Xilu, a respiração ainda acelerada. "Conseguimos. Mas não podemos parar aqui", Xilu respondeu, seu olhar determinado. "Precisamos dar um passo à frente e garantir que isso se mantenha firme. Eles voltarão, e precisamos estar prontos." Geraldo, que se aproximava, confirmou: "Temos que nos organizar, evitar que isso aconteça novamente. Precisamos de liderança, de um plano. Eles só estão esperando uma chance." As palavras de Geraldo ressoaram como um eco em seu interior. Xilu olhou para o grupo. Eles haviam enfrentado a opressão de frente e vencido, mas o custo da vitória ainda era desconhecido. Levantar-se novamente era necessário, mas como fazer isso sem cair nas armadilhas do passado? "Vamos nos reunir e discutir", disse Xilu, levantando a voz. O grupo começou a se agrupar. Com cada movimento, um sentimento de união ganhava corpo, e ao centro do vale, as vozes se tornaram um só cântico, um eco de determinação compartilhado. O que restava do grupo de resistência se reuniu, formando um círculo. Todos pareciam conscientes do sacrifício que cada um estava fazendo por aqueles que estavam ao seu redor. Xilu viu as feridas e cicatrizes, mas também o brilho de quem havia enfrentado o impossível e decidido continuar em frente. Com um profundo suspiro, ela começou: "Estamos de pé hoje porque nos recusamos a ficar de joelhos. Essa luta não é apenas sobre batalhas físicas, é sobre nossa identidade como um povo. Precisamos criar um espaço onde não só possamos sobreviver, mas prosperar. É hora de derrubar essas paredes invisíveis que nos limitaram." O grupo ouviu atentamente, absorvendo cada palavra, sua necessidade de esperança refletida em seus olhares.
Zilu focou na resistência que tinham construído juntos e na força que poderiam cultivar. Devemos criar um sistema que nos, não apenas proteja, mas que nos empodere. Para isso, precisamos de um líder e de vozes que possam nos guiar. A proposta ecoou como uma sinfonia em seus corações. Elas estavam prontas para serem guiadas, mas precisavam entender que esse não seria um caminho fácil. Lúcia tomou a palavra, e a garra em sua voz foi palpável. Precisamos ser criativos. O conhecimento que cada um possui deve ser a base construída para essa nova comunidade. Há aqueles que têm habilidades em medicina, em liderança e até em agricultura e segurança. Não podemos nos tornar dependentes apenas de um ou dois. Todos têm algo a oferecer. Houve murmúrios de concordância. O crescente entusiasmo permeava o ar. Cada sugestão adicionada ao círculo se tornava um tijolo na construção de uma nova base. O sentimento de unidade crescia, e Zilu sentia seu coração se encher de esperança. Mas havia necessidades que precisavam ser atendidas. Mas, mesmo enquanto a união crescia, uma sombra pairava na mente de Zilu, um receio que a fazia questionar. E se a opressão voltar? Perguntou, quebrando o clima otimista do momento. Estaremos prontos para enfrentar mais um ataque, sabermos que ainda poderão nos atingir. O silêncio tomou conta do círculo. Cada um parecia ponderar, refletindo sobre suas incertezas. Até que, de repente, uma voz forte rompeu. Era Silas, um dos mais jovens no grupo, que tinha se tornado um símbolo de esperança. Não importa quantas vezes tentem nos derrubar, o que importa é que continuamos de pé e estaremos prontos, juntos. As palavras de Silas trouxeram um novo entendimento. A luta não era mais apenas sua, era uma responsabilidade coletiva. E as ligações que formavam entre si seriam o reforço que precisavam para se erguer em qualquer situação. Não permitiremos que a história se repita, acrescentou Lúcia, segura. Estaremos prontos para lutar e proteger uns aos outros. Ali, no vale iluminado pela luz do amanhecer, a comunidade começava a se organizar. Juntos criaram grupos de habilidades específicas. Aqueles que conheciam de medicina se reuniram. Os mais experientes em combate formaram um pequeno exército de resistência. E aqueles que possuíam conhecimento agrícola se tornaram fundamentais para a autossuficiência da nova comunidade. Outros se uniram como mensageiros, formando uma rede de comunicação rápida em caso de novos ataques. Zilu ficou observando, enquanto tudo isso tomava forma. A responsabilidade estava crescendo, mas a sensação de propósito e pertencimento a atraía mais do que jamais sentira. Cada pessoa ao seu redor, cada rosto, cada sorriso, representava uma pequena peça de um quebra-cabeça que estava finalmente tomando forma. O clima leve e esperançoso foi interrompido por uma inquietação repentina. Uma figura familiar apareceu no horizonte. Zilu logo reconheceu a silhueta de um dos mais velhos cidadãos do vale, um homem que havia sido um líder antes do domínio dos capatazes. Ao se aproximar, sua expressão era sombria. "Vocês estão jogando com fogo", disse o homem, seu olhar pesado e experiente. "Os capatazes não desistirão facilmente. Eles têm aliados e não pensarão duas vezes antes de eliminar esta nova chama que vocês acenderam." Zilu sentiu um frio na espinha. O que aqueles homens eram capazes de fazer não era um segredo, e os ecos de sua perda ainda reverberavam por este vale. "Compreendemos os riscos", disse Zilu, tentando transmitir segurança. "Mas não podemos continuar vivendo com medo. Devemos nos unir e estar preparados para enfrentar qualquer desafio." O velho balançou a cabeça, observando cada um dos rostos no círculo. "Vocês têm coragem, e isso é digno de nota. Mas o que fazem aqui deve ser uma construção sólida. Se não forem cuidadosos, essa magia que criaram poderá se transformar em cacos." A realidade em suas palavras era um peso, uma advertência que ecoava nas mentes de Zilu e seus companheiros.
mas a unidade que haviam construído também era uma força indomável. Estamos dispostos a aprender e evoluir. Não deixaremos que o medo conduza nossas ações, disse Lúcia, firme. O grupo murmurou em aprovação, e a determinação no ar era palpável. A conversa continuou, com o velho compartilhando suas histórias de resistência e as lições que aprendera ao longo de sua vida. Ele advertiu a todos sobre a necessidade de inteligência e estratégia, não apenas sobre força bruta. A sabedoria que trouxe ao círculo era uma arma tão poderosa quanto qualquer espada. Conforme o sol se elevava, a reunião transformava-se em um momento de aprendizado e fortalecimento. A cada história contada, a cada experiência compartilhada, a comunidade se uniu um pouco mais. Não eram apenas guerrilheiros ou lutadores. Eles eram um povo que renascia, construindo uma nova vida. Quando a reunião se desfez, Zilu voltou sua atenção ao futuro. O desafio não era apenas sobreviver a um ataque, era criar um futuro onde seus filhos pudessem viver sem os grilhões da opressão. O peso da responsabilidade que sentia era um fardo, mas um que estava disposta a carregar. Esta era a sua nova casa, e a comunidade era agora uma extensão de si mesma. Com sua determinação renovada, Zilu tomou a mão de Lúcia ao lado dela e disse: "Vamos nos juntar para construir uma nova base, criar um sistema que sustente a liberdade que conquistamos." E assim, com promessas de novo entendimento, com pessoas se unindo com um propósito compartilhado, a jornada que havia começado com passos hesitantes tornou-se uma marcha decidida. Cada um assumiu seu papel, compartilhando a carga e a alegria dessa nova vida que cultivavam juntos. A luz do dia se erguia, e com ela surgiu a certeza de que haviam encontrado não apenas resistência, mas também uma nova identidade. O vale, ainda cruzado por marcas de batalha, agora era um símbolo de cooperação e esperança. Zilu sabia que os próximos dias apresentariam desafios, mas se manteve firme na crença de que a união era sua maior força. O futuro é um mistério, mas eles se recusariam a enfrentar o escuro sozinhos novamente. Afinal, haviam se levantado, e com isso, abriram portas para algo maior que sua liberdade. Abriram portas para a possibilidade de uma nova vida, cheia de promessas, sem dominação, com dignidade e esperança. E assim, sob o brilho do novo sol, uma nova era despontava, e Zilu estava pronta para abraçá-la, ao lado de sua comunidade.